Oi, gente, boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um vídeo de esquenta no evento A Virada Jurídica, que ocorrerá no dia 2/2, às 20 horas, e será totalmente gratuito e online. E eu convido a todos, então, a se inscrever, pois lá eu vou ajudar você a sair do zero aos 10 mil em 30 dias, ganhando dinheiro no tributário. E eu sou a Juraci Silva, sou professora, sou advogada há mais de 18 anos, sou tributarista. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tese tributária e a importância da tese tributária para alavancar o faturamento dos advogados. E então eu quero contextualizar dizendo que existe, explicando aqui que existem vários ramos do direito. Existem teses jurídicas de todos os ramos do direito. E qual que é a diferença entre as demais e a tese jurídico-tributária? É que a tese tributária, ela vem a trazer e versar sobre direito tributário e vem também a trazer uma solução para um contribuinte de um problema que ele venha a ter. E toda a tese, ela vem a ser elaborada a partir da dialética. E na filosofia jurídica, a dialética ela vem trazendo um formato que é o do silogismo. E qual seria, O silogismo é aquele mecanismo para auxiliar na elaboração da tese. E o que é o silogismo? O silogismo, então, ele vem a ser a norma, os fatos e a subsunção do fato à norma, ou seja, uma conclusão levando em conta o ocorrido e a norma que vem a trazer e garantir um direito para o contribuinte. Por isso, essa tese jurídico-tributária, ela é tão importante, porque ela vai resolver um direito que está garantido para o contribuinte. Então, não tem como confundir. A tese jurídica, ela versa sobre direito de qualquer ramo, e a tese jurídico-tributária vai versar sobre o direito tributário. Inclusive, eu me recordo de um amigo que ele se chama Pietro, e um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, eu conheço um colega lá, um advogado que trabalha num escritório grande, e ele ele elaborou uma tese. E eu falei, que bom, que tese é? É a tese da TUST, que é da tarifa de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Falei, ótimo, que tal nós também elaborarmos e captarmos? Não, de jeito nenhum. Por quê? Assim, porque é de autoria dele, ele vai dizer que nós estamos copiando. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham disso? Gente, não existe isso. Vamos, de uma vez por todas, combinar que a tese tributária, ela é do direito, ela não é de João nem de Joaquim, ela não é do advogado, ela é do direito. Então, se você elabora uma tese, que bom, excelente, parabéns, mas esse direito é para todos os contribuintes e para todos os advogados se valerem dessa tese. Que bom que você criou, né? E isso é importante a gente trazer, porque todos nós estamos sob a égide do mesmo ordenamento jurídico, das mesmas normas. Então, é importante aqui a gente ter em conta que a tese, ela então é, na verdade, a causa de pedir. Então, toda peça processual, nós temos a causa de pedir e o pedido. E a causa de pedir, então, é o coração da peça prático-profissional. E vem a trazer, então, a necessidade do pedido estar de acordo com a causa de pedir. Parece óbvio, mas é muito importante a gente estar atento a isso na elaboração da nossa peça prático-profissional. E, do mesmo modo, que não basta a existência da situação concreta, é necessário que o direito também traga a fundamentação jurídica
efetivamente nós temos a possibilidade de trazer também a melhor doutrina para corroborar com o raciocínio, com a argumentação jurídica. A argumentação jurídica, então, assim como os elementos que nós vamos falar, é muito importante. E quais são os elementos, né? Os elementos da peça, muito importante, os elementos da peça. Então, nós temos uma peça prático-profissional, uma peça inicial, uma peça jurídica. E quais são os elementos? Os elementos são o endereçamento, a qualificação, os fatos, eventual preliminar, o direito, que é efetivamente onde você vai desenvolver a tese, e os pedidos ou requerimentos. Então, esses elementos são imprescindíveis em toda a peça, principalmente as iniciais, né, com maior relevância. E então, o correto aqui é afirmar que a tese é a argumentação jurídica no seu mérito, porque é exatamente isso que vai trazer a sentença de mérito, que vai, então, mostrar a verdade real para o juiz. E ele, então, com o seu juízo de valores, vai sentenciar um mérito de conformidade com, efetivamente, aquele desenvolvimento da argumentação da tese. Sim, é verdade. Então, nós temos aí que delimitar os pedidos conforme a causa de pedir. Agora, muito importante é dizer que a peça pode conter várias teses. Por exemplo, é muito comum no tributário se ter uma tese primária e uma tese secundária. E a tese primária pode ser até a mais importante que a secundária. Então, vejamos, uma suposição que a primeira tese seja sobre a não ocorrência do fato gerador. Logo em seguida, você pode desenvolver outra tese, por exemplo, do 110, onde o fisco jamais vai poder mudar um conceito, um instituto do direito civil para tributar. Então, essa seria uma tese secundária que corrobora com a primária. Então, é muito importante que nós saibamos que podemos sim desenvolver várias teses, sempre de forma articulada, pontuando. E aqui nós temos também a necessidade de fazermos isso buscando sempre o deferimento do juiz. É sempre trazendo o juiz para aquela verdade, para que ele efetivamente não só traga o deferimento à sentença, mas a implementação daquela sentença, o mandar implementar, né? E ele tem esse poder. Então, nós temos aqui, portanto, que a tese tributária em si ela é criada para trazer uma solução para o contribuinte. Elas esclarecem as normas, a aplicação, e aqui a gente tem o proveito econômico. Qual seria? Seria efetivamente o que na tese nós vamos desenvolver que vai trazer o direito de restituir valores ou de deixar de pagar eventual tributo para o contribuinte autor da ação. Então, nós estamos vendo aqui que essa seria, então, a base para cálculos dos nossos honorários advocatícios. Então, só recapitulando aqui, nós temos que a tese ela é basicamente muito importante, a causa de pedir, e ela vai ser confirmada no pedido, e esse pedido, então, válido juridicamente, vai servir para que o juiz crie seu convencimento e que um cliente tenha o seu problema resolvido. Então, dito isso, é importante que nós tenhamos em mente que essa solução que você traz para um cliente, ela pode ser replicada. Sim, então se você tem uma tese já pronta, você já vai poder não só apresentar para um cliente, mas como para 2, para 3, e você vai poder, então, replicar essa tese. No exemplo do advogado, amigo do Pietro, ele fez exatamente isso. Ele pegou a tese da TUST e da TUSD e replicou.
foi trazendo junto, foi visitando os clientes com o oferecimento dessa prestação de serviço, da tese da TUSD. Ele foi se especializando só nessa tese, fazendo mais e mais dessa tese, e ela ia adaptando, ia mudando o nome do cliente, a sua atividade, as datas, os valores, e ele ia fazendo essa visita ao cliente e replicando a mesma tese. Até que chegou um dia que ele, que estava lá há muito tempo, ele conquistou a autonomia dele, ele pôde sair, ele queria isso, né? Ele estava como advogado associado num grande escritório e ele passou a ser totalmente autônomo, ganhando dinheiro no tributário. Isso é uma vitória, né, gente? Uma grande vitória. Por isso, quando você escutar algo sobre uma tese, você fique atento, porque isso é uma oportunidade que está surgindo à sua frente, é ouro na sua mão. Então, fique atento. E eu sei que alguns advogados pensam assim, né, que é complicado escrever uma tese e eles acham que demora muito e tem que pesquisar em diversas fontes, aí não sabe nem como começar. Mas então, né, sim, eles terão que pesquisar em livros, pode levar um tempinho e até concluir a tese com todas as análises que ele teria que fazer, pode levar um tempinho sim, mas o ganho que isso vai representar para ele vai valer muito a pena. Então, me digam aqui se vocês já fizeram a tese tributária, se vocês tiveram dificuldade para elaborar a tese tributária, escrevam aqui. É muito gostoso compartilhar esses conhecimentos com vocês. Eu fico muito feliz em entregar todo esse conteúdo, né? E, por favor, conversem comigo. Escrevam aqui os seus comentários, se vocês estão gostando, se é recíproco, por favor. Então, recapitulando, nós temos que as teses tributárias, elas, como uma solução para o cliente, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, ela vai servir como um produto que você vai oferecer para o cliente, que vai trazer uma renda para o tributarista. E agora eu gostaria de falar um pouquinho dos erros. 2 erros muito terríveis que acontecem e é muito chato. Então, o primeiro deles é a argúcia. O advogado deve ter argúcia, ele deve estar em sintonia fina com os fatos e deve também estar sempre atento para que, quando ele for falar das normas, ele faça esse casamento que tem uma coisa a ver com a outra. E por que eu digo isso? Porque quando o advogado ele inventa uma coisa, ele foge dos fatos, essa inicial pode ser até dada como inépcia da inicial. Isso não vai ter nem julgamento de mérito, e isso é muito triste, né? Muito chato, muito chato. Então, outro erro importante é esquecer que a causa de pedir tem que estar coadunada com o pedido. O pedido e a causa de pedir tem que ser um casamento perfeito. E aqui nós temos o jeito certo de fazer, né? Como que seria, então, um jeito certo de fazer? O jeito certo de fazer é você, efetivamente, trazer na argumentação jurídica a norma, a jurisprudência, a melhor doutrina, e trazer os fatos de forma fidedigna. E o melhor ficou para o final. Eu vou trazer aqui 3 passos para se elaborar uma tese, trazendo esses passos conforme o silogismo filosófico da dialética do direito. Então, vejamos. Primeiro passo, nós temos a norma, com todo o entendimento da melhor doutrina e da jurisprudência,
E o segundo passo, nós temos que desenvolver aqui o fato com provas e conforme efetivamente as peculiaridades daquele contribuinte. E o terceiro passo, a subsunção do fato à norma com a conclusão para você montar como que deve ser aplicada a melhor justiça, demonstrando assim para o juiz o que ele deve decidir por ser justo e um direito do contribuinte. E é assim que esse tema de grande proveito pode ter imediata aplicação. Eu fico contente em compartilhar tudo isso com vocês. Um grande abraço e bons negócios!